pessoal, tudo bem? Sobre a aula de hoje, a hipertrofia sobre a ótica da fisiologia. Vocês vão me falar assim, poxa Gabriel, você vai fazer uma aula de carboidrato, proteína, gordura, isso aí todo mundo já sabe. Pessoal, será que sabe mesmo? Será que a gente realmente sabe o que a proteína, o que a gordura, o que o carboidrato faz no nosso corpo? Porque se todo mundo realmente soubesse comer, treinar, se recuperar, não ia existir tanta gente estagnada, correto? Não existiria tanta gente treinando há 5, 10, 15 anos sem conseguir desenvolver um braço, perna, peito, coxa, glúteo, costas. Vocês concordam? Não existiria também tanta gente querendo partir para tomar hormônios sem dominar aquilo que é a base, que é o treinamento, que é a fisiologia, que é a nutrição, né? Vou parafrasear aqui o Dr. Paulo Musi, para quem assistiu o filme da Batalha dos 80. Se vocês sabem comer, se vocês sabem treinar, se vocês sabem fazer dieta, se vocês sabem suplementar, por que vocês não começam então? Né? Porque treina errado, treina fofo, come porcaria, não faz dieta, não suplementa, descansa tudo errado e já quer encher o corpo de droga. Alguma coisa está errada, né? Vem comigo então, vamos entender como as coisas realmente funcionam dentro do nosso corpo. Bora lá? Hipertrofia sob a ótica da fisiologia. Hipertrofia, vamos lá. O que faz um músculo crescer? A gente tem que pensar assim. Primeira pergunta. Se eu perguntar para 100 pessoas por que o músculo cresce, provavelmente a maioria vai responder porque a gente treina. A gente treina, então o músculo cresce. Mas essa resposta está parcialmente certa, mas ela está incompleta. Treinar não faz o músculo crescer, tá? O treinamento faz o músculo sofrer, entre aspas. Por quê, Gabriel? A verdadeira pergunta não é o que acontece na academia, tá? A gente vai lá, a gente treina, mas a verdadeira pergunta é o que acontece nas 23 horas seguintes depois do treino de musculação. O que você faz depois que você treina? Então vamos lá. O organismo odeia gastar energia. Por quê? Vou explicar para vocês. Pessoal, aqui ó, temos a homeostase. 1 kg de músculo precisa de energia, nutrientes, oxigênio e recuperação. Então, o nosso corpo ele não quer construir músculos. Por quê? Músculo é caro, tá? Músculo é difícil de se manter. Por quê? Olha o tanto de coisa que precisa para a gente conseguir manter 1 kg de músculo. Energia, oxigênio, nutriente, recuperação. Por quê? Para o organismo ganhar músculo é um investimento, certo? Ele só faz esse investimento quando acredita que será necessário, E aí eu vou perguntar para vocês, Por que um pedreiro normalmente tem mais massa muscular nos braços, na parte superior, do que alguém sedentário? Entendeu? Treino é um sinal, não o resultado. Por quê? O treino é diferente de hipertrofia, tá? A gente tem tensão mecânica, estresse metabólico, causando microlesões, estímulo e adaptação. A musculação não constrói um músculo. A musculação ela gera tensão mecânica, tá? Que a tensão mecânica é a força produzida pelo músculo, tá? E o nosso estresse metabólico é a sensação de queimação, inchaço e fadiga que acontece durante as séries um pouco mais longas, tá? A gente dá o estímulo e o músculo gera a adaptação. Toda hipertrofia é uma adaptação. Por que a proteína existe? Por que devemos utilizar a proteína? Tá? Proteína é igual a estrutura. Tá? Então temos na pele, tendões, receptores, músculos, em vários lugares. Antes de serem nutrientes, elas são estruturas. Tá? Então tudo isso daqui precisa de proteína para se organizar. Quando você treina, o organismo precisa reconstruir os tecidos, certo? É aqui que entram os aminoácidos para reconstrução muscular, tá? Esse ladinho aqui. Por que o carboidrato é tão importante? A gente fala que é vilão, Ou muita gente prega que o carboidrato é vilão. Mas não, carboidrato é energia para o músculo. A gente precisa. Para construir o músculo, primeiro você precisa gerar o estímulo, certo? E para a gente gerar o estímulo, a gente produz força. Lembra que a gente fez na outra aula o ATP, contração muscular? O ATP é adenosina trifosfato. Você queria, uma perguntinha, você conseguiria fazer um agachamento sem energia? Acho que não. No nosso corpo, o dinheiro, entre aspas, é o ATP.
Sem o ATP, adenosina trifosfato, a gente não faz nada. Não existe contração no músculo, não existe movimento, não existe treino. Não tem como. Todo movimento humano, desde piscar os olhos, fazer um agachamento mais pesado, tudo depende de ATP, adenosina trifosfato. A contração muscular significa produção de força, precisa de ATP. Muita gente, pessoal, imagina que o músculo simplesmente ele encurta, mas não. A contração muscular é um processo extremamente organizado, tá? Para vocês entenderem mais ou menos. Dentro da fibra muscular, existem proteínas, duas, mas actina e miosina. Quando você decide levantar um peso, fazer uma série, o cérebro envia um impulso nervoso e o músculo recebe esse sinal. Pô, eu tenho que levantar esse peso. A actina e miosina interagem entre si e faz o músculo produzir força, né? E aí que entra o ATP. Toda vez que a miosina realiza o seu trabalho, ela consome o ATP e a gente tem o quê? A contração muscular. E para isso precisamos do quê? Glicogênio. Quando a gente come carboidrato, arroz, batata, mandioca, fruta, macarrão, tá? Eles são transformados em glicose. Parte dessa glicose é armazenada. Então, esse armazenamento recebe o nome de glicogênio, pessoal. Onde ele fica? 2 lugares, tá? Glicogênio muscular, e o nome já diz, glicogênio muscular, ele fica no músculo, fica dentro dos músculos. Ele serve principalmente para o próprio músculo ali. E a gente tem o hepático, tá? O glicogênio hepático, ele fica no fígado e ajuda a manter a glicose sanguínea. Ah, Gabriel, e o que isso tem a ver com musculação? Tem tudo a ver, gente. Por quê? A gente tem tudo isso daqui. Quanto maior a disponibilidade de glicogênio, tá? Quanto mais carbo você tem, mais glicogênio você tem do ATP, maior tende a ser a sua capacidade de sustentar um esforço interno e intenso, né? Olha para vocês terem uma noção. O carboidrato, ele não constrói a casa, né? Fazendo uma analogia com construção, mas fornece eletricidade para que a obra aconteça, entendeu? Então a gente sim precisa de glicogênio, precisa de carboidrato para a gente fazer um bom treino. E gordura, Gabriel, gordura é importante? Muito. Pessoal, gordura não é vilã, tá? Então, aqui vai estar a importância das gorduras para células, colesterol e lipídios, tá? Toda célula do nosso corpo possui membranas ricas em lipídios. Quando pensamos em gordura, normalmente pensamos em barriga, adiposidade, né? Caloria, muita caloria, aquela capa de bacon que a gente fica, né? Mas quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando de células musculares. E toda célula muscular depende das membranas íntegras para funcionar adequadamente. Então, temos aqui, ó, que eu falei para vocês. Vamos lá, colesterol. Hoje, a gente pensa muito que o colesterol é só um exame, né, um exame de sangue lá. Mas ele é uma molécula fundamental para a vida, para a nossa vida. O colesterol ele participa de várias coisas, tá? Exemplos, da estabilidade das membranas celulares, que a gente acabou de falar, da produção dos nossos hormônios, e da síntese da vitamina D. A gente fala vitamina D, mas é considerado um hormônio também, tá? E aqui a pergunta, por que algumas pessoas não crescem? Treino, nutrição, sono, estresse, sistema nervoso e cortisol. Tudo isso tem que estar muito bem ligado para que as pessoas consigam ter os seus resultados, tá? Por quê? Pessoal, recuperação. Quando a gente pensa em recuperação, normalmente a gente pensa só no músculo, mas não. Quando a gente faz um treino muito intenso, pesado, que também está fadigado, é o nosso sistema nervoso. Ele fadiga junto com a gente, tá? Então o sistema nervoso, ele comanda os nossos movimentos do corpo. Então ele fadiga também. O músculo, ele não toma decisão sozinho. Quem manda é o sistema nervoso. Ele manda o impulso, que a gente falou ali atrás, pra gente fazer o movimento. Por exemplo, antes do músculo contrair, o cérebro precisa enviar um comando. Tipo, contrai aí que eu quero levantar esse peso, certo? Esse comando percorre os nervos até chegar na fibra muscular. Entendeu? Então a gente levanta o peso. O cortisol, que é um erro muito comum na musculação, é acreditar que o cortisol é um hormônio ruim, tá? Mas na realidade ele é essencial se está controlado para a gente ter um ambiente saudável, certo? Por quê? Toda vez que você faz um treino intenso, o cortisol aumenta temporariamente, tá? Isso é esperado, porque é um exercício, o exercício físico é um estressor fisiológico. A gente estressa a musculatura, a gente estressa o sistema nervoso, tá? O problema não é o aumento agudo, aquele pico do cortisol. O problema
é quando o organismo permanece em um estado de estresse por muito tempo. Sabe aquelas pessoas que ficam estressadas o dia inteiro por trabalho, por outras coisas? Então isso atrapalha. Por quê? A hipertrofia não depende de eliminar o cortisol. Ela depende da capacidade do organismo de equilibrar o estresse com períodos adequados de recuperação. Então tem que estar tudo equilibradinho, tipo uma balança. Tem que estar, senão não dá certo, gente. Pessoal, hipertrofia é igual a adaptação. Por quê? O músculo não cresce porque a gente quer, tá? Não cresce, é ruim para o corpo. O músculo cresce porque o organismo entende que precisa crescer. E quando ele entende e você faz as coisas certas, acontece. Porque, ó, proteína, estrutura de carboidrato, energia que vem da gordura, regulação. Tudo certinho. E quando você entende que a hipertrofia, sob a ótica da fisiologia, para de enxergar alimentos como vilões ou heróis, a gente passa a enxergar cada nutriente, né, como uma ferramenta que o organismo utiliza para responder ao treinamento, né? Já viu aqueles atletas que falam que não comem mais pelo sabor e sim pelos nutrientes dos alimentos? Então, é justamente essa resposta fisiológica que determina quem evolui e quem permanece no mesmo lugar, tá? E agora eu queria ouvir de vocês. Qual é a maior dificuldade de vocês hoje em dia, atualmente? Com muitas dietas, muitos tipos de treinos. É dieta? É o treino? É ganhar massa muscular? É perder gordura? É falta de resultado que te deixa frustrado? Tá? Você está fazendo tudo certo, ou você acha que está fazendo tudo certo, mas no final não tem resultado. É sobre hormônio, é sobre suplementos, tá? Então, pessoal, deixa aqui nos comentários qual tema que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos, tá? Pode ser sobre qualquer assunto, então comenta aqui embaixo nos vídeos, tá? Os temas mais pedidos sobre hormônios, treinos, dietas, não tem problema, a gente vai vir, vamos esclarecer, tá? Vamos destrinchar o assunto sobre treino, dieta, hormônio, tudo com embasamento, tá? Isso aqui não é aula de analogia a nada, tá? É informativo. Pessoal, pelo meu tamanho, eu já falei demais, obrigado e até a próxima aula. Fui! Olá pessoal, tudo bem?